meus amados, boa noite. Rafael e Janaína, que eu não tinha visto ainda, boa noite. Já botou para filmar? Ah, tá. Hoje foi um prazer desgraçado ver vocês, mas eu acho que se sair na internet não vai ficar legal, né? Muito bom ver vocês. Eu queria fazer menção à presença honrosa aqui do meu amigo Yuri, flamenguista, gente boa. Tem um tempo que o Yuri não vem aqui, não está aqui conosco. Yuri, que bom que você está aqui, tá? Apesar de ser desse brinco seu feio aí, mas você é um menino maneiro, que bom que você está aqui, não precisa tirar não, é bullying, tá? Yuri, a gente ora para que você, para que o Renan, para que você e o Estevam, vocês sejam a atalaia do Senhor ali naquela comunidade de vocês. Eu creio que vocês podem ser isso, tá? A gente às vezes fica esperando que um político vá fazer alguma coisa, que um pastor vá fazer alguma coisa para melhorar a situação, e às vezes a gente não toma a responsabilidade de ser a mudança que o ambiente precisa. E eu creio que vocês podem ser isso, tá? Eu creio que Deus vai fazer de vocês grandes homens, de você, Renan, Estevam, Pai, no que a gente puder tratar ajudando vocês ali, a gente está junto, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por você estar aqui, tá bom? É um prazer receber você. A Sara também está aqui, que descobriu que tem labirintite agora. Jesus, tem misericórdia. Falei que a gente vai passar um sal grosso nela no final do culto. O que mais tem na Universal lá? Aquelas igrejas globais tem banho de sal de arruda, né? Não isso disso. Meus queridos, eu queria fazer a leitura com vocês no livro de Jó. Abre primeiro no capítulo 42. Chatão, Jó, mas eu não queria falar. O Lucas está zoando aqui porque o Jó, mas Jó tem bastante queixa, cara. Se você ler ele todo, ele queixa bastante. Porque o Jó é o livro que alguns teólogos queriam tirar da Bíblia. Porque o Jó é a amostra perfeita de que eu e você somos péssimos cristãos. Vamos ler o livro 42. Eu queria muito ter voz para cantar, saber tocar um violão, e minha voz ainda acabou hoje. Eu queria cantar uma música chamada Bem Suprema, a Cíntia conhece. E era exatamente a letra da... Conhece, você não está lembrado do nome, você conhece. E exatamente esse versículo que a gente vai ler aqui. Era o antes eu te conhecia, te ouvi falar. Lembra dessa? Mas agora de contigo andar. Já me lembro. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. E a letra baseada nessa é uma das músicas que eu mais amo na minha vida. E eu vou ficar emocionado aqui, gostando dessa música. A igreja de... Eu louvo a Deus pela vida do Eduardo, do Lucas e do Oscar, senão eles são uma igreja só de banana, né? Que chora por tudo, né? Ainda bem que vocês estão aqui, glória a Deus, porque Deus está mantendo o equilíbrio, e o Rafael também quer. Porque o Hugo começou a falar aqui, meu olho começou a merejar, os ninjas da bomba de fumaça já começaram a jogar perto do Jardim ali, ainda bem que o Espírito Santo equilibra. E o texto de 42 que eu queria ler era o versículo 5, que é: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora te vejo com meus próprios olhos. Aí deixa sua Bíblia aberta no capítulo 1 do livro de Jó, por gentileza. Eu queria falar hoje sobre uma tragédia da vida do Jó. Você já deve imaginar qual é a tragédia da vida do Jó, vocês imaginam? Todo mundo já ouviu a história do Jó aqui, pelo menos uma vez na vida? Jó capítulo 1, perto do Salmo, antes do Salmo. E esse livro do Jó aqui é uma incógnita. Ninguém sabe quando foi escrito realmente, ninguém sabe a época, se Jó era contemporâneo de Moisés, se não era. Mas eu queria a gente fazer uma leitura superficial dele, eu não queria me aprofundar, principalmente nas queixas do Jó, Lucas. Se você vê as queixas do Jó profundamente, você fala, caramba. E a Bíblia diz que Jó não pecou com os lábios. Vamos tentar entender um pouco da tragédia do nosso irmão Jó? Capítulo 1. Vou ler com vocês aqui o capítulo 1. Primeiro versículo diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom e honesto, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal.
Jó era pai de 7 filhos e filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Ele também tinha servos a seu serviço, e era o homem mais rico de todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas do banquete, Jó mandava-os chamar e fazia com que sacrificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da manhã e oferecia holocausto, isto é, sacrifício completamente queimado, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Esse é o Jó. Eu queria falar um pouco sobre você, com vocês hoje, sobre o seguinte aspecto. Às vezes é possível a gente reconhecer a Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer o que Deus faz na nossa vida, e ainda assim é possível não conhecê-lo de fato. E é sobre isso que eu queria falar. Para mim, essa é a maior tragédia da vida de Jó. Não é tudo que ocorreu com Jó, e todo mundo sabe o que ocorreu com Jó, né? A gente vai narrar muito rapidamente, eu não quero me ater isso. O Yuri conhece a história do Jó, Yuri? Conhece? Então tá bom. Conhece também? Vamos passar a história do Jó en passant. Observa comigo o versículo 21, por gentileza. Versículo 21 diz o seguinte: a exclamação exclamou em oração: nu entrei no ventre da minha mãe, e nu partirei de lá. O Eterno deu. Ponto. Só queria que a gente lesse por enquanto até aqui. Deixa sua Bíblia aberta no colo aí. A primeira coisa que eu queria atentar para a história de Jó é a seguinte: Jó reconhecia que a bondade de Deus era manifesta através das bênçãos e cuidados. Jó reconhecia, Jó sabia quem era Deus. Jó era um homem temente a Deus e era um homem fiel a Deus. E Jó entendia que tudo quanto ele tinha provinha de Deus. A primeira pergunta que eu quero te fazer: você entende que tudo que você tem é de Deus? Você entende que os seus filhos não são seus, que eles são de Deus? Entende de verdade isso? Porque a gente falar que... obrigado, Rafael. Porque a gente falar que entende é uma coisa, né? Que a gente entende teoricamente, até o ponto que Deus fala assim, vocês vão lembrar da história: Abraão, não tem Isaac, seu filho? Eu falo: tem, senhor. Seu filho gente, isso eu acho maravilhoso. Não, eu acho maravilhoso isso, o Jardim, porque parece que Deus vai cutucando ele. Parece que Deus coloca uma agulha e fala assim: eu vou mais longe. Não tem Isaac, teu filho? Cutucou. Teu único filho enfiou mais agulha. Aquele a quem tu amas apertou mais. Não tem? Então, dá ele para mim. E aí é mais difícil a gente entender que tudo que a gente tem é de Deus. Porque a gente lê aqui é bonito. A gente lê aqui é bonito. Mas imagina a hora que Deus fala: não dá para mim. Se é meu, me devolve, eu quero de volta. Porque esse é o ciclo natural da vida. Vai nessa. Esse é o ciclo natural da vida. Deus nos dá paz, nos dá a voz, e eles vão cuidando de nós, mas em certo momento Deus fala: devolve, agora eu quero para mim. E esse é o momento que vai fazer a diferença na nossa vida, entre a gente reconhecer quem é Deus e a gente conhecer quem é Deus. Jó reconhecia quem era Deus. Jó respondia ao cuidado e à bênção de Deus. Quando a gente lê ali no capítulo 1, a gente lê o primeiro versículo seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Por que Jó fazia isso? Porque Jó era bom? Não. Jó entendeu o que a gente está tentando conversar e explicar aqui há 3 anos. Jó estava respondendo à bondade que Deus manifestava na vida dele, tia Fátima.
Porque às vezes a gente acha que a gente é bom. E eu acho que é o tipo de pessoa mais difícil de lidar é quando o cara fala assim, não, eu sou bom. Não, eu não faço nada de errado. Eu não sei se ele não tem espelho em casa, se ele não se enxerga, eu não sei o que acontece. Mas é o tipo de pessoa mais difícil de se lidar. É o tipo de pessoa mais difícil de você apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de fato. Porque se nós somos cristãos, seguidores do Evangelho de Jesus Cristo de fato, a gente tem que entender o seguinte, que somos a reunião de pessoas que não nos conformamos com quem somos. Se não for isso, a gente não entendeu o Evangelho. É não nos conformarmos com este mundo, não é isso que o Paulo fala? Vamos fazer uma transformação do nosso entendimento. E o Jó, ele entendeu que tudo que ele tinha era de Deus. E o Jó respondia a Deus como? Sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Mas outra coisa interessante da história de Jó é que Jó reconhecia quem era Deus, mas Jó também era conhecido de Deus. E aí a segunda pergunta que eu faço para mim: o que Deus tem para falar a meu respeito? E aí você não precisa nem balançar a cabeça, eu vou até olhar para baixo. O que Deus tem para falar a seu respeito? Porque um dia, dona Céia, o diabo chegou diante de Deus. Essa história é muito doida, né? Versículo 8, acompanha comigo. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Para os meninos que talvez não lembrem muito bem da história, Deus estava recebendo os anjos que vinham da terra contar tudo que eles tinham feito. E no meio dos anjos vem infiltrado um anjo meio esquisito, um anjo com a asa meio cinza, meio suja, e esse anjo era o diabo. E aí quando o diabo, Deus chega, né, dissimuladamente: o que você está fazendo aqui? Fala: não, eu vim de visitar a terra, estava vagando, vendo todas as pessoas do mundo. Ele falou: você viu todas as pessoas? Todas. Você viu Jó, meu servo? Porque Jó é um cara bom. Jó é um cara temente, reto e que se desvia do mal. E aí a pergunta, eu nem devia nem ter feito essa pergunta, eu devia ter pulado esse tópico na pregação, Paloma. O que Deus tem para falar a nosso respeito? Deus pode olhar dentro do meu coração e do seu coração e encontrar algo de bom? Antes eu queria te desiludir, tá? Se tem algo bom dentro de você, é Deus. Tudo que você encontra dentro de ruim de você é você mesmo. Já dizia Spurgeon. Tudo que tem de bom em mim, dona Céia, é Deus. Tudo que tem de ruim, prazer, meu nome é Jorge. O tio da Gleice, ele escreveu um texto que eu achei maravilhoso. Ele estava falando sobre a impossibilidade que Deus encontra em habitar em nosso coração, Oscar. Aí ele faz a seguinte analogia: o meu coração era para ser um jardim. Por quê? Porque Deus rega flores. E todos os dias o que eu faço? Jogo ervas daninhas. Jogo ervas daninhas. Maior empecilho que Deus tem em olhar no nosso coração e encontrar algo de bom, somos nós mesmos que semeamos. Mas sabe o que é bom? Deus não desiste. Ele continua semeando no seu coração todos os dias. Todos os dias. Até o seu último dia Deus vai semear no seu coração. E aí, cabe a nós nos permitir que Deus, que as virtudes que Deus, o fruto que Deus planta em nosso coração floresça ou não. Mas o seguinte, um dia a desgraça assaltou a casa de Jó, o Yuri. Quando Deus deu essa cartada no diabo, o diabo falou assim: também, o cara tem mansão na General Osório, ele tem apartamento de cobertura na Alberto Brown, o cara anda de... Fala um carro bom aí. Se falar Sandero, eu dou o microfone na sua cabeça. Oi? Jetta? Jetta, gente. Lamborghini, tinha carro importado, andava de Porsche. O João andava de Porsche, meu irmão. Aí Deus falou: aí é mole o cara ser bom. Aí até eu. E eu sou o diabo, até eu fico bom. Deus falou: ah é? Você acha que Jó é temente só porque eu dei para ele? Tira tudo dele.
E aí a desgraça acontece na casa do Jó. E é legal que a sequência, eu e Joyce lemos o livro de Jó ontem, né? Ela, o jeito dela, eu descabelando com ela. E é interessante que as desgraças na vida do Jó vão acontecer em sequência. Um empregado vem e fala: as tuas juntas de camelo vieram, o pessoal de não sei aonde destruíram. Olha, os teus jumentos, veio alguém e roubou, mataram todos os seus servos, só eu sobrevivi para contar. E aí tudo que Jó tinha, aquele castelo de cartas, vem ruindo. Tudo que Jó possuía, o diabo vem tirando. Quem que vem tirando? Quem que vem tirando? O diabo que vem tirando. Guarda isso. Guarda isso. Isso é importante. E aí a tragédia final, ô Yuri, da vida do Jó, foi que alguém chegou e falou: não tem os seus 10 filhos? Tem. Aí lembra do Abraão: tem os seus 10 filhos que você ama tanto? Então estavam reunidos e um terremoto veio e derrubou a casa. Todos os teus filhos e seus empregados morreram e só eu sobrevivi para vir aqui te contar. Quando a desgraça saltou a casa de Jó, aí ele mostrou porque Deus apresentou ele como um homem temente. E é isso aqui que eu acho que é o segredo do Jó. Eu acho que de alguma maneira, alguns homens de Deus, que Deus dá testemunho deles, como é o caso, por exemplo, do Moisés e do Samuel. Já falamos isso aqui, o Jeremias uma vez começa com aquela ladainha, né? Ai, Senhor, liberta o teu povo, não deixa o seu povo para a escravidão. Deus falou: para aí, ó. Nem que Moisés e Samuel me pedissem isso, eu não faria. Deus às vezes ele elenca homens bons e justos. Deus às vezes os evidencia. E eu creio que não é pela sua natureza pecaminosa dos homens. Eu creio que esses homens eles demonstraram alguma coisa especial em algum momento. Samuel talvez por toda a sua vida, Moisés talvez pelo seu testemunho, pela sua coragem em enfrentar o faraó, não sei. Mas o fato, para mim, que a gente vai ler agora em Jó capítulo 1, versículo 20, esse é o motivo pelo qual Deus deu a cartada na cara do diabo. Acompanha comigo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e ele fez o quê? Está escrito de vocês aí? Adorou. O Jó está maluco. O Jó está maluco. Tia Fátima, a senhora perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens. Você vai ajoelhar para adorar? Está errado. Está errado. Tem alguma coisa errada com esse cara. No mínimo era para ele reclamar. No mínimo Jó fez uma súplica. E Jó adorou. Vamos continuar lendo? E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu. Jó reconhecia que tudo que ele tinha era de Deus. Agora lê depois aí para mim. Não. Que foi? Não. Quem que tomou? Ué, mas quem que tomou? Foi o Senhor? Ué, mas Jó tá maluco? Oi? Não, mas quem que tirou? Foi o diabo ou foi Deus? Tem alguma coisa errada, não tem? O Jó tá maluco? Não. No tempo de Jó, não se tinha noção da existência do diabo como um mal maior. Quando a gente vê lá falando sobre a serpente, por exemplo, a serpente que tenta a Eva, os primeiros homens para os quais eram contadas essas histórias, porque não havia escrita, era chamado de tradição oral, eles iam falando um do outro, contando as histórias à noite, eles entendiam a serpente como um animal, a serpente. Mais tarde, que por revelação, Deus vai mostrando aos seus grandes homens que a serpente era o diabo, que caiu, né? Aquela história que a gente já conhece, que leva um terço do mundo. Mas nesse momento aqui, Jó não sabia disso. E é por isso que Jó é incluído na galeria dos heróis da fé. Porque você louvar alguém que permitiu que seus filhos fossem tomados de você, é uma grande atitude de fé. Agora, você louvar a quem tirou os seus filhos de você, é só um homem excepcional para fazer isso. É só um homem muito especial para fazer isso. Não é qualquer homem.
Jó louvou aquele que lhe arrancou os seus 10 filhos. E o versículo 22 é mais maravilhoso ainda, que diz o seguinte: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que maravilha! É por isso que o Lucas não gosta do Jó. Eu também não, Lucas. É por isso que muitos teólogos têm repulsa ao Jó, porque o Jó era um homem especial. Porque se Deus botou o Jó, como diria o Trapalhão, né? Fez uma aposta, casou no chão, falou: ó, pode ir lá, toca, leva tudo, que ele continua fiel. É porque Deus sabia o que ele estava falando. Mais tarde, o diabo volta lá de novo, desocupado esse diabo, né? E aí Deus fala: e aí, não te falei, Otário? Ensinei a Joyce a falar isso hoje, Deus comigo. Lembra do choque de cultura? Aí ensinei a Joyce a falar isso hoje. Deus falou: não te falei, Otário? Falei contigo. Ele não ia negar. Mas Jó, claro, o cara está cheio de saúde, vai trabalhar, vai conquistar tudo de novo, vai ter os filhos tudo de novo. E o diabo sabia que era a mulher de Jó, hein? Vai ter os filhos tudo de novo. E Deus falou: vai lá tu, pronto, toca na saúde dele, só não pode tirar a vida dele. E aí volta lá o diabo de novo. O diabo deve ter pensado assim: você achou que tinha acabado, né? Vou terminar a ruaça que eu fiz na sua vida. E a Bíblia diz que a doença do Jó era tão grave, que ele se coçava com cacos. E um dos profetas, eu não me lembro qual deles, vai dizer que o único lugar onde Jó não tinha feridas era na gengiva. Todo o corpo de Jó está tomado por doenças. Esse homem está ferrado. Embora, Lucas, Jó tenha mantido a integridade, Jó expressou questionamentos e queixas a Deus sobre o seu sofrimento. Jó perguntou a Deus. Jó fez queixas contra o dia que ele tinha nascido. Ó, lê o capítulo 3 comigo aí. Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó abriu sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Se você pegar o livro de Jó para ler, você vai ler que até o capítulo 2 é narrativa, e a partir do capítulo 3 até o 40, 39 mais ou menos, é Jó debatendo com os amigos dele. E os amigos de Jó queriam, porque queriam, dizer para Jó: ó, o que aconteceu com você foi culpa sua, você que provocou. E aí Jó bateu o pé, falou: não foi. E os amigos de Jó, e é extenso, tá, gente? Vão discutindo com Jó, e cada um fala, e Jó fala, e Jó rebate, e Jó, sabe, não foi, não posso. Mas o fato é que, apesar de Jó ser um homem abençoado por Deus, apesar de Jó ser um homem temente a Deus, faltava uma coisa para Jó. O que era? E essa para mim é a tragédia do Jó. Eu comentei aqui uma vez, né, sobre o vídeo que eu mandei para alguns de vocês, né, sobre quando o diabo tira todos os bens de Jó, né, e aí alguém fala assim: Jó, ô diabo, vem cá, você não tocou na mulher do Jó, não. E o capeta falou: não, deixa ela lá que eu sei o que eu estou fazendo. Deixa ela lá. É a mesma que fala: ó, você amaldiçoa Deus e morre. Mas quem contou essa piada esqueceu de falar dos amigos de Jó. Porque os amigos de Jó, eles passam o livro inteiro tentando convencer a Jó de que ele tinha feito algo para que aquilo se tornasse contra ele. Mas a tragédia de Jó, para mim, meus amados, não é a mulher de Jó. Talvez seja, mas não é a maior. A tragédia de Jó, para mim, também não são os amigos de Jó, os amigos de Jó. Porque quem tem amigos igual os de Jó, possivelmente não precisará de inimigos para o resto de sua vida.
A maior tragédia de mim, apesar de tudo, é que Jó era abençoado por Deus, era temente a Deus, mas Jó de fato não conhecia Deus. E aí eu queria te perguntar, pensa comigo, é possível você ser abençoado por Deus? Pensa em tudo que Deus te deu. Pensa em tudo que você tem. Pensa na sua saúde. Pensa em quem você é. Pensa em tudo que você pode fazer. Os meninos olham para o futuro de vocês, tudo que está pela frente, todas as possibilidades. É possível ser abençoado e não conhecer a Deus? É possível ter fé e não conhecer a Deus de fato, de certo? Talvez você diga assim para mim, você está maluco. Mas a história de Jó diz que não. E quem disse foi o próprio Jó. Nesse versículo 1:21 que a gente leu, não precisa abrir de novo, Jó disse o quê? O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó não sabia de quem ele estava falando. Mas volta lá no 42, por gentileza. Eu não vou pedir para vocês lerem o Isaías 6. Eu vou declamar, porque eu declamava ali na Assembleia já, com a voz do Silvio de veludo. No 42, versículo 1, Deus questiona a Jó, faz 29 perguntas a Jó, sobre se Jó conhecia de fato os fundamentos da terra, sobre onde estava Jó quando Deus fez todas as coisas, onde Deus plantou as florestas, onde Deus com seu dedo fez o buraco do oceano. E aí Jó vai estremecendo, ele vai entendendo que todas as queixas dele foram bobagens que ele falou. Lê comigo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: pensei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o teu conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntareis, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. O Jó era um homem abençoado por Deus. O Jó era um homem temente a Deus. O Jó era um homem que Deus botava fé. Mas faltava algo para que Jó conhecesse de fato a Deus. E às vezes é triste, se a bateria tem problema não. E às vezes é triste a gente entender que Deus vai nos fazer conhecê-lo através da tragédia. Lembra quando nós falamos lá do homem cego? Quem pecou? E Jesus diz, não, ninguém pecou. A desgraça dele é para que a glória de Deus se manifeste. Toda a tragédia da vida de Jó foi por um motivo. E não tinha nada a ver com a aposta com o diabo. A gente olha, né, e fala assim, pô, é brincadeira, é porque Deus levou o capeta para o cassino, vamos apostar, é cavalo de corrida. Não tem nada a ver com isso. O fato é que a tragédia da vida do Jó fez com que Jó conhecesse mais a Deus. Porque conforme eu comecei, e a gente já vai encerrar, Deus não criou você para o adorar. Lá na época da Assembleia, a gente cantava uma música, Santo, Santo. Aí no meio da música tinha uma declamação do Isaías 6. E o Isaías 6 diz o seguinte, vamos ver se eu lembro. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito, a sua glória enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E se você acha que consegue adorar mais bonito que os serafins, que estão de dia e de noite, com suas 6 asas, você está completamente maluco. Você está completamente maluco. A adoração, ela é uma resposta a tudo que Deus faz por nós, assim como a santidade. Porque às vezes a gente
Vamos lá, a gente já falou sobre 1 milhão de vezes. A gente quer empregar forças para que Deus nos abençoe, para que Deus faça por nós. E às vezes a gente quer se santificar, para quê? Para que Deus nos abençoe. E às vezes a gente quer adorar para que Deus nos abençoe. Mas o fato é que, como a gente tem falado sempre aqui, é justamente o contrário. Adoração e santidade devem ser uma resposta a tudo que Deus fez por nós, que era isso que Jó fazia. Então a adoração faz parte? Faz. Santificação faz parte? E como faz? Só que o chamado de Deus para nós, vamos lá e para a gente encerrar, é o mesmo chamado para Adão. Vocês entendem? Deus coloca o Adão no jardim por quê, gente? Por que Deus coloca Adão no jardim? Isso. Só que não. O jardim estava indo muito bem sem o Adão. Deus dá a ocupação de governar sobre o jardim para o Adão não ficar ansioso. Mas Deus tinha uma outra intenção. Todo o poder de Deus era reconhecido no céu e na terra e por todas as hostes espirituais. E às vezes a gente acha que Deus faz tudo para ser reconhecido. E Deus não precisa ser reconhecido. Deus não precisa da sua adoração para ser Deus e nem da minha. Deus não precisa da sua santificação para ser Deus nem da minha. Isso é uma resposta que nós damos a Deus pelo que Ele é. Deus chamou o Adão e colocou o Adão no jardim porque Deus queria ter um relacionamento. Reconhecer a Deus pelo seu poder não é o nosso propósito. O nosso propósito é conhecer a Deus em relacionamento. E é por isso que Deus chamou, e é essa a desgraça da minha vida em viver o Evangelho. Porque quando a gente tem um relacionamento sem conhecer a Deus, quando a gente só reconhece a Deus e a gente não conhece a Deus, a gente é um religioso, e é disso que é essa desgraça que eu tento me livrar até hoje. Porque não é aqui, não é para vir aqui que Deus chamou. Deus chamou para ir lá na sua casa. Amados, em nome de Jesus, se Deus de algum motivo, pela sua infinita misericórdia, nos recolher, de alguma maneira Ele não quiser que eu esteja mais aqui no próximo ano, grava isso na sua cabeça. Deus te chamou para se relacionar com Ele. E relacionamento é muito mais do que a gente faz aqui. Isso aqui é um fragmento do relacionamento com Deus. Isso aqui deve ser uma resposta em gratidão a tudo que Deus faz com a gente. Mas Deus chamou a gente, dona Céia, para se relacionar com Ele. E você vê, o Hugo acabou de dar um testemunho aqui. Como às vezes uma falha pode estragar um relacionamento. Pensa bem, um pai 3 anos sem se relacionar com o seu filho. É uma tragédia. É uma tragédia. Às vezes a gente acha que estou sem dinheiro é uma tragédia, estou doente é uma tragédia, e às vezes nem é. Às vezes a nossa falta de relacionamento é a nossa real tragédia. Eu vi o Hugo triste muitas vezes em casa. Gente, se você não lembrar de nada que eu falei, lembra disso. Deus tem nos chamado para nos relacionar com Ele. E tem que ser mais do que a gente vive aqui. Deus tem nos chamado para sermos filhos, não empregados. E isso tem que ser muito mais do que a gente faz aqui. Já falamos aqui milhares de vezes, quando você chama seu filho para lavar o carro, a última coisa que você quer é um carro bem lavado. Quando você chama a sua filha para fazer um bolo, a última coisa que você quer é um bolo gostoso. O que você quer é relacionamento. Eu não acredito, sim, que Adão ele tinha todas as perícias para cuidar do jardim. Mas Deus coloca ele ali com um propósito. À tarde, quando ele acabar o serviço, eu vou lá visitá-lo. À tarde, dona Céia, quando a senhora terminar de cuidar da sua mãe, Deus quer visitar a senhora. Paloma, à tarde, quando você terminar na sua máquina lá, Deus quer visitar você. Jardim, quando aquela obra acabar, Deus quer visitar você. Quando a máquina desligar, Janaína, Deus quer visitar você.
Deus quer te visitar, Sara. Deus quer te visitar, Yuri. Deus quer me visitar. E às vezes a gente não se permite se relacionar com Deus. E vem para cá para pagar uma promessa, para pagar um pedágio. Sabe aquela pessoa que toma Coca-Cola a semana inteira e no final de semana ela pede uma salada? Esses somos nós com Deus. Deus quer se relacionar conosco. E eu queria te convidar essa semana a fazer um desafio para você. Procure se relacionar mais com Deus. Faz uma força maior. Faz uma força maior. Faz uma forcinha para fazer um jejum. Nem que seja de pular uma refeição. Nem que seja de deixar o celular de lado. Faz uma força para buscar Deus um pouquinho. Faz uma forcinha um pouquinho mais para buscar Deus através da palavra. Faz uma força um pouquinho mais para buscar Deus através de uma oração. E domingo que vem você volta aqui. Para quê? Para pagar um pedágio? Não. Para vir aqui e testificar, olha, Deus fez isso na minha vida porque eu me relacionei mais com Ele. Deus não tem filho favorito, irmão. Deus não tem filho bonito, não tem filho feio. Quem tem é a gente. A gente tem filho mais dependente e menos dependente. Quem a gente vê próximo de Deus é porque se aproximou de Deus. Deus não tem filho favorito. Então eu queria propor esse desafio para a gente durante essa semana. Vamos fazer uma forcinha. Vamos tentar priorizar o reino de Deus um pouquinho. Sabe, que esse desafio fique posto, que você saia daqui hoje pensando sobre isso. Amém? Eu queria fazer uns anúncios rapidinho. Primeiro, o Dudu conseguiu pra gente primeiro sábado do mês que vem pra gente fazer um culto interno. Vamos lá. A ideia nossa, como vai estar próximo de vigilância, é levar uns brinquedos, um ou mais brinquedos, levar alguns jogos, fazer um cachorro quente, alguma coisa que seja rápido, fácil, e cortar no meio, e aí a gente depende, conseguir levar umas 2, 3 canções animadas para as crianças pularem e dançarem, e aí dependendo do ambiente, a gente levar uma ministração. Só tem criança, vamos levar uma ministração para as crianças. Tem pais ao redor, vamos falar com os pais, que o objetivo nosso, na verdade, é falar com os pais. É mais do que atrair os meninos, a gente está com os pais. E isso não vai funcionar se todo mundo não se comprometer. Vocês estão vendo esses meninos bonzinhos aqui? Só que o creme de la creme. A gente tem umas malas lá. Quando você olha para os meninos aqui, você está vendo o anjo do Senhor. A gente tem umas malas lá que a vontade que dá de pegar expulsar o demônio, sabe? E está arriscado a criança e o demônio ficar. Então tão mal que a criança é. Mas, por que eu estou falando isso, gente? Porque, por exemplo, se a gente for levar brinquedo, vai ter que ter um monitor para cada brinquedo. Se for levar jogos, vai ter que ter um monitor para cada jogo. Para servir, vai ter que ter algumas pessoas para servir alimento. Se a gente for fazer um culto, a gente vai precisar de pelo menos umas 2, 3 canções animadas para as crianças pularem e dançarem. E tipo assim, eu, Dudu e Cat não vamos fazer isso sozinho. Então, não vou fazer um apelo para você levantar sua mão e vir aqui na frente. Não vou pedir para o Lucas tocar uma música emocionada. Porque se você fazer uma coisa pela emoção, na hora que a emoção passar, você vai falar, que rabuda que eu mexi, que bosta, não devia ter feito isso. E a gente não quer isso, de verdade. A gente quer que vocês entendam que vamos passar por dificuldades. Tá? Nem todo mundo é educado com esses meninos, graças a Deus. Tem criança mal educada, tem mãe às vezes que é mal educada. Já, né? A gente já no meio treinamento lá, interrompeu, foi grosseiro. Entendeu? A gente está ali fazendo trabalho voluntário. Tudo que a gente faz vem do nosso bolso. O dinheiro, o lanche a gente está servindo agora toda semana do nosso bolso. Kimono, já compramos uns 3, 4 kimono. E a gente deixa para as crianças, a gente compra faixa, a gente faz o que pode. E ainda assim a pessoa trata a gente mal. A gente expõe o nosso tempo, a gente está fazendo outras coisas.
dia que eu vou para o treino é dia que eu tenho que chegar em casa, 9 horas, para poder separar produto, para poder mandar a lista para a Paloma, que ela fica me ligando, me enchendo o saco. Cadê minha lista? E aí, não sei o que, tá faltando o quê? E a mulher fica, cadê você? Você não vai vir. Então assim, não quero iludir vocês, tá? Não quero dizer para vocês, você vai lá e o Espírito vai derramar. Não, se prepare para encontrar o mesmo território que Jó encontrou. Se a gente encontrar um território de paz, bendito seja o nome do Senhor. Se a gente encontrar gente mal educada, bendito seja o nome do Senhor. Então eu vou lançar lá no grupo. Tá? Lá no grupo você não precisa levantar a mão. Se você quiser, você vai se manifestar. Se você não quiser, não se manifeste. Fala. Não, Joia, só temos alguns anúncios aqui, rapidinho. Outra coisa, nós fizemos. Vai falar, ué. Nós fizemos lá uma enquete sobre uma irmã que está precisando de ajuda. Tá ligado a isso? Isso é uma pessoa mesmo.